Oi, gente. Hoje eu vou falar um pouco sobre o meu relato de parto. Para quem não sabe, eu sou mãe de anjo, de um lindo anjinho que hoje está no céu, a Júlia. Primeiro vou falar da minha gravidez. A minha gravidez não foi uma gravidez planejada. Eu descobri que estava grávida tomando anticoncepcional. Não foi planejada, mas foi muito esperada e muito amada também. É, Confesso que fiquei meio com medo, né? Porque tudo novo, mamãe de primeira viagem. Para quem não sabe, eu moro distante da minha família. Eu moro em outro estado. E aí, nesse período, tava no surto do Covid, né? Da pandemia. No finalzinho da pandemia, eu descobri que tava com Covid. Tava com 1 mês de gestação. Fiquei com muito medo que algo acontecesse com a minha neném, porque ela ainda estava em formação, tudo era novo ainda sobre esse vírus. E eu confesso, fiquei com muito medo. Não podia também tomar remédio, tinha que tomar só paracetamol de 500 miligramas. Mas graças a Deus passei por isso, deu tudo certo. Fui no médico ver como é que ela tava, fiz uma ultrassonografia, tava tudo bem com ela. É, Fiz exames de rotina, né? Quando eu fiz os exames, eu descobri que estava com diabetes gestacional. Aí foi outro baque. Fiquei muito assustada. Diabetes gestacional. Fiquei com medo que acontecesse algo com a neném. O médico mandou eu fazer uma dieta, procurar uma nutricionista. Procurei. Só que nessa época eu estava passando por umas crises com meu marido. A gente não estava com muitas condições nessa época, que foi na época do final da pandemia, né? A gente estava muito aperreado e às vezes eu pagava o médico, né? Ia no médico particular às vezes, quando a gente aparecia algum dinheiro, dava um jeito de pagar uma consulta e fazer um ultrassom direitinho para ver como é que tá a neném, porque geralmente quando a gente é acompanhado pelo posto, né, pelo médico do posto, não tem ultrassom. Geralmente eles colocam só um negocinho na barriga da gente para ouvir, né, o bebê. E aí, como a minha gravidez já era um pouco de risco, eu queria sempre fazer, né, a ultrassom, acompanhar, ver como era que tava. E confesso para vocês que no posto daqui onde eu moro, não fui muito bem acompanhada, porque a minha glicemia todo o tempo estava alta demais. Quando eu ia para lá, eles mediam, tava alta, só diziam: ah, mãezinha, faça uma dieta, uma caminhada e isso se resolve apenas com uma dieta. E aí toda vez eles mandavam eu ir para casa. E aí tive também infecção urinária, acredito que quase toda grávida tem, né? Tratei com antibiótico, deu tudo certo. E aí, quando eu tava mais ou menos com 8 meses de gestação, a minha mãe veio me visitar. Pra quem não sabe, a minha mãe trabalha, ela é professora, aí foi nas férias que ela veio. E aí, gente, eu me sentia muito sozinha, porque meu marido, ele viajava muito a trabalho. Ele não parava muito em casa, eu dormia sozinha e tava com medo, porque a qualquer momento eu podia ter neném. E aí eu tinha mais medo ainda, porque a gravidez da minha mãe também foi de risco quando ela estava grávida de mim. E ela me teve prematura. Aí eu tinha medo de ter a neném também prematura. Aí a minha mãe veio e ela perguntou: Rafael, você não quer ir comigo? Porque aqui você tá muito sozinha, não tem ninguém, e o seu marido viaja muito a trabalho, né? E a qualquer momento você pode sentir alguma coisa.
E aí, gente, ela não podia ficar comigo, porque ela trabalhava, né? Aí, eu estando lá com ela, seria mais fácil, né? Porque tenho família. E aí, eu resolvi ir com ela pro Maranhão. Fui pro Maranhão. Aí, de lá, eu fui no médico. Quando eu fui no médico, eu descobri que não estava mais produzindo líquido amniótico. Não estava perdendo líquido, mas também não estava produzindo. Aí o médico disse que eu ia ter que antecipar o meu parto, porque como eu não estava mais produzindo líquido, né, poderia ter alguma complicação. Só que ele não tinha vaga para semana que eu fui, né? Ele só ia ter para outra semana. E aí eu falei pro meu marido, né? Liguei pra ele, tudo, que ia ter que antecipar o parto. Todo mundo já ficou preocupado, perguntando, não tem como você ficar internada, porque tá com esse problema, né? Não tá mais produzindo líquido. Aí eu perguntei pro médico, ele disse que não tinha nenhuma gravidade, porque eu só não tava produzindo líquido. Eu esperasse o dia do parto. Aí, gente, nesse período eu fiquei gripada, muito gripada, tossindo muito, com uma tosse muito forte, uma tosse mesmo irritante. E aí eu retornei no médico porque tava com medo, porque tava chegando o dia do parto. E aí, operada, né, e tossindo, não ia dar certo. E aí eu fui lá pra ver se ele passava algum medicamento, aí ele passou o medicamento. Aí eu continuei perguntando, doutor, não tem nenhum problema, porque eu não tô produzindo líquido, então será que não pode acontecer algo com a neném? Aí ele fez a ultrassom, disse que tava tudo normal, só ainda tinha líquido suficiente, só que não tava mais produzindo. Chegou o dia do parto, meu marido veio pra ficar comigo. Tava muito angustiada mesmo, com medo que acontecesse alguma coisa. Meu parto foi programado para 8 horas da manhã. Tava mesmo muito nervosa, mas calma ao mesmo tempo, porque meu marido veio ficar comigo. E aí, gente, na hora do parto, a minha pressão ficou 7/7, muito baixa. Eu senti uma agonia muito grande. E teve a neném, né? Eu tive a neném. A neném nasceu bem vermelhinha, bem corada. Quando a gente via ela, dizia que estava tudo normal, porque ela nasceu muito vermelhinha. E o médico disse que estava tudo normal, né? Aí eu fui pro quarto, né? Onde eu ia ficar com ela. Aí a família esperando, todo mundo muito feliz, admirado, porque ela era muito linda, muito linda. E depois de uns 20 minutos, ela começou a gemer, com uma gemência que não era normal. Minha mãe percebeu e disse: a neném tá gemendo, não tá normal. Ela foi, perguntou pro médico, chamou o médico, disse que a neném tava gemendo. Ele disse: não, tá tudo normal. É porque acontece mesmo, às vezes, da criança gemer, mas depois passa. E aí levaram ela para outra sala, né, para ficar sendo vista pelo médico e pelas enfermeiras. E aí minha mãe foi ver ela de novo e a neném continuando gemendo, gemendo. E ela dizia: doutor, não tá normal, não tá normal, a criança tá gemendo direto. E o médico dizendo que tava normal, falando que tava normal. E a minha mãe começou a perguntar: cadê o pediatra? E o médico não tinha trago nenhum pediatra, não tinha um pediatra lá. Cidade pequena, geralmente, lá na cidade dos meus pais, né, que é interior, os médicos, geralmente eles viajam sexta-feira. Eu tive a neném numa sexta-feira e geralmente eles viajam. E aí não tinha nenhum pediatra. E aí eles colocaram um oxigênio na neném para ver se diminuía, né? Colocaram ela tipo numa incubadora
E ela continuando gemendo, gemendo, eu tive ela de manhã e até umas 10 horas da noite, a neném na mesma situação. Minha mãe foi atrás de pediatra para ver se achava um, mas não tinha nenhum. Tentou entrar em contato com uma e ela entrou em contato com essa, só que ela estava viajando e disse que só ia chegar na segunda-feira. E aí é todo mundo agoniado, agoniado, porque a neném continuando gemendo, gemendo, e o médico dizia que estava normal, mas ele não era pediatra, né? E não tinha um pediatra para ver essa criança. E aí, quando, com muita luta, conseguiram transferir ela para um outro hospital, um hospital infantil. Conseguiram transferir ela, e aí ela foi vista por um pediatra, e aí ele viu que ela não estava realmente normal, que tinha algum problema, mas também não sabia o que poderia ser, porque tinha que fazer exames, e lá não tinha tantos recursos, e não tinha UTI, só tinha UTI em São Luís, a 350 quilômetros dessa cidade. E aí a gente tentando ver se conseguia uma vaga na UTI, né, para transferir ela. E passou-se o dia e a neném continuando na mesma situação. E quando conseguiram transferir ela, já foi na madrugada do sábado, de sábado. E aí meu marido foi com ela, não podia ir porque estava muito mal. Eu estava com sensação de desmaio direto, me sentindo muito fraca. E meu marido foi com ela. Chegando lá, descobriram que ela estava com anoxia perinatal, ausência de oxigênio. Por isso que ela estava todo o tempo gemendo, que ela não estava conseguindo respirar direito. E aí ela teve que ser entubada, e era um dos casos mais graves da UTI, era o dela. Era o caso mais grave que tinha lá. E eu perguntando para ele se ela estava bem, ele tentando me acalmar, dizendo que estava melhor, que ia dar tudo certo. E aí chegou o dia da minha alta. Gente, foi um dia muito difícil, porque eu tive alta e não tive a minha filha nos braços, não pude levar ela para casa. Cheguei na casa dos meus pais, estava tudo arrumadinho, só esperando por ela. E não pude levar minha filha. E não sabia que ela estava entubada, meu marido não quis falar para mim. E aí depois ele disse que ela estava entubada e que o caso dela era muito grave e que se eu quisesse ir ver ela, era bom eu ir. E aí eu decidi que eu ia ver ela. Viajei mesmo com os pontos, né, na barriga, muito fraca, mas fui. E aí cheguei lá, já era meia-noite. Aí ele foi e me levou pro hospital. Lá eles não queriam deixar a gente entrar, porque já era muito tarde, não era mais horário de visita. E aí foi que eles chamaram assistente social e ela não queria também deixar eu entrar. Meu marido explicando que eu vim do interior, estava operada, que tinha que ver minha filha, que era um dos casos mais graves que tinha lá na UTI e eu precisava ver ela. Aí com muita luta, muita luta, a gente conseguiu entrar. E quando eu cheguei lá, gente, ela estava totalmente diferente do que eu tinha visto ela. Tava muito inchada, muito roxa, as veias tudo estourada, de tanto tomar soro, tomar medicação. Tava fazendo hemodiálise e ela tava toda roxa, toda roxa. A cabeça dela, a cabecinha tava raspada.
já estava tomando medicamento na cabeça porque não tinha mais veia nas mãos, no braço. E a saturação muito baixa, muito baixa. A saturação dela estava em 20. Quando eu cheguei lá, peguei nela, passei a mão na cabecinha, conversei com ela, comecei a orar. E aí a saturação dela subiu para 80. E aí as enfermeiras ficaram admiradas. Aí dizia assim: olha, mãezinha, a saturação dela subiu, eu nunca vi um caso assim. Continue orando, ore pela sua filha, ore para Deus fazer um milagre, tenha fé. E aí, gente, eu orava, mas quando eu vi ela naquela situação, ela estava muito roxa e sofrendo muito. Eu dizia assim: Deus, faça a sua vontade, Senhor, faça a sua vontade. Eu não tenho forças para ver ela nessa situação, sofrendo muito. Ela estava sofrendo demais. Ela ainda chegou a ficar 8 dias na UTI, 8 dias, recém-nascida, uma recém-nascida, passando por tudo isso. E aí eu voltei, eu fiquei lá até 7 horas da manhã. E aí voltei para casa de uma prima e fui tomar um banho, comer alguma coisa. E aí, no horário da visita da tarde, eu fui lá ver ela de novo. E nada dela ter uma melhora, só piorando. Tava fazendo hemodiálise, não tava tendo resultado. Tava entubada. E aí eu fiquei com ela até tarde da noite. Fiquei lá. Aí no outro dia, que foi no sábado, eu fui ver ela de novo pela manhã. E ela na mesma situação. Fiquei com ela. E aí eu escutei uma zoada assim no aparelho, né? Porque o aparelho fazia barulho, mas dessa vez deu um barulho forte. E começou a ficar. A tela tava umas linhas retas. Tava umas linhas retas. Eu fiquei meio assim, agoniada quando eu vi isso. Mas aí continuei orando, pegando nela e pedindo para Deus operar um milagre. Aí foi que aí o meu marido veio me chamar e aí ele me chamou, me levou para o refeitório e me deixou com um assistente social. A assistente social perguntou se eu queria comer, eu disse que não, que não queria comer, que não estava com fome. E ela me oferecendo comida, perguntando se eu queria um suco, eu dizendo que não. E o meu marido tinha saído para falar com a médica, e demorando. E eu já estava meio que angustiada, porque ele estava demorando e já estava imaginando o pior. E aí, quando ele chegou, ele perguntando se eu queria comer alguma coisa, tentando ali me oferecer um suco, eu achando estranho. E aí ele falou assim: meu amor, a Julinha virou um anjo. Virou um anjo. E aí, gente, eu comecei a chorar, ficar desesperada. Ele disse que ela teve uma parada cardíaca e tinha vindo a óbito, né? E foi muito difícil para mim nesse dia. Foi muito difícil perder ela, muito difícil. Mas ao mesmo tempo, eu estava conformada porque eu sabia que ela estava sofrendo demais, estava sofrendo muito. Quando eu vi ela naquela situação, toda inchada, com as veias estouradas, eu disse para Deus fazer a vontade dele. E ele fez, né? Fez a vontade dele. E aí a gente começou a preparar tudo para levar ela pro interior, né? Muito difícil, porque foi no sábado.
e tudo muito difícil, mas deu certo. A gente levou e foi muito difícil para mim perder ela, porque por mais que a gravidez não tenha sido planejada, mas foi muito desejada mesmo. E já vai fazer 2 anos que tudo isso aconteceu. Eu tenho vontade de um dia ter outro bebê, mas a gente fica com medo. Tem medo de acontecer de novo a mesma coisa, de passar por tudo de novo. Eu fiquei com alguns traumas de tudo que aconteceu, mas graças a Deus, Deus tem me dado forças para prosseguir, porque não é fácil, não é fácil. Não tem sido fácil, mas Deus tem me sustentado. E o que eu digo para uma mãe de anjo é que não é fácil, mas Deus está nos sustentando, nos dando forças. E que o nosso filhinho agora é uma estrela, né? Um anjinho, um anjo. E que um dia a gente tem certeza que um dia vai encontrar, né, com ele, vai encontrar com ele no céu. E é isso, gente, o vídeo de hoje é esse e a gente fica por aqui, tá bom?